Olá, o Centro de Apoio Operacional especializado na área de conflitos agrários do MPMG completa 20 anos de atuação em Minas Gerais. E é sobre isso, sobre esse trabalho, que eu vou conversar agora com o coordenador do CAU de Conflitos Agrários, o Procurador de Justiça, Afonso Henrique de Miranda Teixeira. Tudo bem, doutor Afonso? Muito obrigada por vir aqui mais uma vez à TV MP para conversar com a gente agora sobre essa data tão especial, né? O prazer e a satisfação é toda nossa, viu, Laura? Doutor Afonso, conta para a gente como é que é a atuação do CAU de Conflitos Agrários. Bem, o momento que a gente está vivendo, e nesta data especificamente, é bastante interessante para o Ministério Público Brasileiro. Nós, do Ministério Público Brasileiro, deixávamos essa questão agrária totalmente fora dos nossos trabalhos e das nossas prioridades. Enquanto isso, uma estrutura arcaica, fundiária arcaica, vexatória, levava a uma necessidade dessa intervenção. Em 1996, houve uma alteração legislativa determinando que o Ministério Público participasse das ações possessórias coletivas por terra rural, mas, mesmo assim, ficamos inertes após a alteração legislativa. Dali para frente, foi uma ideia nossa, junto à Procuradoria-Geral, a criação de um órgão no Ministério Público que tivesse esse papel de tratar os conflitos agrários da forma como ele deve ser tratado, sem intolerância, sem discriminação, olhando para os direitos fundamentais, ao mesmo tempo olhando para o chamado direito de propriedade. E a gente, então, cria o Centro de Apoio Operacional de Conflitos Agrários e uma promotoria de justiça de conflitos agrários que tem atribuições em todo o Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais ele está muito à frente nessas questões, e posso dizer que, com essa estrutura de promotoria agrária e com o CAU de Conflitos Agrários, nós somos o único Ministério Público Brasileiro que tratamos a questão agrária como ela deve ser tratada tecnicamente, como ela deve ser tratada politicamente e institucionalmente. É, com certeza, um motivo de muito orgulho para o Ministério Público de Minas Gerais. E o que o CAU promoveu nesses 20 anos, né? A quantas famílias do campo impactou, ou mesmo das áreas urbanas, né? Bem, ao se tratar o conflito agrário, se deve ter em mente que, basicamente, ele tem dois aspectos que emergem do conflito. Na área civil, na área da questão do direito patrimonial, vamos dizer assim, da posse da terra, nós temos ali diversas ações possessórias, as mais importantes, em que o Ministério Público ele tem uma intervenção obrigatória. No Estado de Minas Gerais, nós temos uma vara de conflitos agrários e o promotor de conflitos agrários ele atua na vara agrária. E eu, que sou coordenador durante todo esse tempo do Centro de Apoio, atuo também em segundo grau. Então, o primeiro trabalho nosso é de intervenção nos conflitos judicializados, olhando para a área civil. E, dentro da área civil, nós temos mais questões relacionadas à atuação do Ministério Público, como as ações discriminatórias. Essas ações que visam o resgate das terras públicas que não foram registradas e que recebem o nome de terras devolutas. Então, nós temos o Ministério Público, Laura, que trabalhamos em primeiro e segundo grau, de forma especializada, na área civil, com as ações possessórias e discriminatórias e também essas ações no tribunal. O outro aspecto do conflito envolve a questão criminal, os aspectos penais dos conflitos agrários. Aqui nós temos, sobretudo, tratado essas questões com a superação da intolerância e da discriminação. Nós precisamos, o Ministério Público precisa olhar para o cidadão, não importa se ele esteja na cidade ou no campo, se ele esteja num processo de conquista da terra, até porque o direito de propriedade é tão importante que ele, inclusive, é importante para as pessoas que precisam de terra para plantar. Fizemos esse trabalho ao longo do tempo, no campo judicial, mas, sobretudo, com a aproximação de poderes e instituições. Esse é o trabalho fundamental desenvolvido pelo CAU. Conflito agrário não se resolve com
liminar, decisão, sentença, apenas assim. O conflito ele precisa de um tratamento interinstitucional, envolvendo a Federação Brasileira. Só o Pacto Federativo pode resolver esse conflito. Agora, sempre de olho e sempre atento a uma questão: não haverá alimentos no Brasil se nós não trabalharmos a necessária reforma agrária, a reforma fundiária. O Brasil ele tem problemas alimentares que passariam de longe se nós tivéssemos feito a reforma agrária por aqui. Esse, então, é o ponto central de atuação do nosso MP. Pois é, entrar exatamente nessa seara, né? Que falar de reforma agrária no nosso país ainda é uma coisa muito difícil, há muita resistência por parte de alguns setores da sociedade, dos grandes donos de terra, né, latifundiários principalmente. Ela é necessária? O que ela pode promover? Bem, reforma agrária é uma política determinada pela Constituição Federal. Então, não existe aqui nenhuma abordagem ideológica sobre uma questão que é determinada. Ela está, inclusive, na ordem econômica do Brasil. E diga-se, assim, as pessoas que às vezes não tiveram tempo para observar isso. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem reforma agrária. Os Estados Unidos promoveram a maior guerra civil de todos os tempos, foi a Guerra de Secessão, para que se acabar com o latifúndio e com a escravidão no sul do seu país. A partir dali, os Estados Unidos tiveram um crescimento que todos nós conhecemos. O Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, passou necessariamente por uma reforma agrária, né? Para que tivesse uma produção de alimentos em qualidade e também em quantidade necessários. O que acontece com o Brasil? O Brasil passa por sucessivos golpes na sua própria nação. Então, você vê, aquilo que se chama de Proclamação da República foi uma revolta contra a lei que aboliu a escravidão, né? Então, ali já se começa com essa ideia de que dividir a terra é coisa do que posteriormente foi chamado de comunista, e alguém até aí, recentemente, falando em terrorismo. De maneira que, quando tivemos a oportunidade de efetivamente fazer a reforma agrária, que foi em 1964, com o presidente João Goulart, mais um golpe de Estado nos solapou essa possibilidade. Então, a sociedade brasileira precisa converger. Nós não teremos alimentos suficientes em qualidade sem reforma agrária. O Ministério Público atua visando o resgate daquilo que a gente tem como fundamental: a produção de alimentos no campo, a produção de trabalho no campo, a produção de moradia. E digo, nós somos capazes de fazer toda a reforma agrária no Brasil apenas com as terras públicas, muitas vezes objeto aí daquilo que se chama grilagem, que é a obtenção de terras públicas por meios ilícitos. E não há que se falar em comunismo, né, quando se fala em reforma agrária, já que símbolos do capitalismo mundial já promoveram sua reforma agrária, Estados Unidos, Japão, o senhor estava citando aqui, né? Vamos falar agora sobre um programa que o governo de Minas tem. É um programa estadual de regularização fundiária rural, tem como objetivo garantir a democratização do acesso às terras devolutas, que o senhor citou aqui, né, que são aquelas sem registro. Isso tem ajudado a solucionar os conflitos e promovido justiça no campo aqui em Minas? É um desafio para o Estado de Minas Gerais entrar nessa questão de uma forma bastante exauriente, competente, porque o próprio mapa das terras devolutas no Estado de Minas Gerais é um mapa muito indefinido, Nós temos uma diretriz de atuação nesse centro de apoio e, mais daqui para frente, de nós nos aproximarmos dos órgãos de Estado de Minas Gerais, seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, que vem fazendo um trabalho importantíssimo com a Comissão de Solução de Conflitos Fundiários no Tribunal de Justiça hoje, sobre o comando do desembargador Luiz Carlos Azevedo Corrêa Júnior. Nós precisamos fazer com que o Estado atue, porque só com as terras devolutas do Estado de Minas Gerais nós teríamos condições de fazer essa reforma agrária com um acréscimo, Laura, que até agora que a gente não falou. Com o passar dos tempos,
A gente vê que os conflitos hoje no campo, eles se dão muito também com os povos e comunidades tradicionais. Quilombolas, vazanteiros, geraizeiros, vacarianos, de maneira que esses territórios costumam, inclusive, já serem ocupados por povos e comunidades tradicionais. Então, se a gente pegar essas terras públicas, que ainda não estão destinadas, e fizermos essa destinação para alcançarmos os povos e comunidades tradicionais, nós teremos, ao mesmo tempo, de preservar os povos e comunidades tradicionais, preservar, notadamente, o nosso Cerrado. São eles que defendem o Cerrado. Eles vivem no Cerrado há centenas de anos, por mais de 2 centenas de anos. Eles conhecem, eles sabem o que devem fazer. E considerando ainda que nós estaríamos diante de terras públicas, ou seja, não vai custar absolutamente nada para a sociedade mineira e brasileira resolver problemas centrais de alimentação, de meio ambiente, de moradia, se nós retirarmos aí o preconceito, a discriminação e deixarmos de ideologizar, né, um tema que é fundamental econômica, social e ambientalmente. O Ministério Público tem participado, tem auxiliado ou fiscalizado esses programas de regularização fundiária aqui no Estado? Olha, a regularização fundiária, ela muitas vezes ela coincide com os conflitos agrários, né, os conflitos fundiários. Porque, na maioria dos conflitos, nós, em determinadas regiões onde eles ocorrem mais, a gente vê a convergência dessas situações, né, que é o conflito sobre terra devoluta. Com certeza atuamos muito nisso e esperamos que o governo de Minas Gerais participe mais efetivamente dessas soluções. Ressentimos disso, o Tribunal de Justiça ressente disso, mas tenho certeza que nós estamos fazendo e abrindo um diálogo muito bom com o Estado e esperamos que isso possa ter uma solução adequada, um encaminhamento adequado. Agora, na posse do senhor presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, presidente Durval Ângelo de Andrade, ele citou no seu discurso de posse que o Tribunal de Contas quer trabalhar no sentido da identificação das terras devolutas e a sua destinação social. Esse programa do Estado também prevê várias linhas de crédito e financiamento para o plantio, né, como o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que é o PRONAF. Isso tem funcionado? Laura, o que nós temos a base de todos os problemas e a base de todas as soluções é a resolução do conflito fundiário. A regularização fundiária ela é fundamental para que esses agrupamentos de pessoas, individualmente falando, inclusive, possam ter acesso a crédito a políticas, né? Então, é necessário que a gente tenha a reforma fundiária para que a gente tenha esses programas com maior efetividade. É muito difícil se produzir alguma coisa, até mesmo na sua casa, né? Se produzir alguma coisa sem um mínimo de insumo, né? A própria questão da água, que é fundamental. Como é que você pode trabalhar a questão agrária sem água, né? E, então, o que a gente precisa é resolver esse mapa, ou solucionar, vamos dizer assim, solucionar, ainda que parcialmente, essa vexatória estrutura fundiária brasileira, para que, com acesso à terra, ele possa obter o acesso a políticas públicas e ao próprio crédito, que é muito importante, ele é fundamental. Nós precisamos ainda fazer o dever de casa, precisamos passar pela fundiária para depois chegarmos às situações de apoio. Não quer dizer que algumas coisas já não estejam acontecendo. Sim, porém, de maneira suficiente. E aí, você tem o acampado, você tem a pessoa no campo sem nenhum apoio, né? Sem condições de produção, e aí eles são chamados de ineficientes. Eu quero ver a eficiência dos empresários, seja no campo ou na cidade, sem acesso a crédito. Quero saber onde é que isso acontece. Bom, pelo governo federal, em setembro do ano passado, o ministro Paulo Teixeira, né, do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, veio a Minas, lançou em audiência pública o Plano Safra 2024-2025, né, que é para renegociar dívidas de assentados, fomentar crédito
para pequenos agricultores, né? O indicativo de terras devolutas do governo para serem destinadas para fins de reforma agrária e a resolução dos principais conflitos agrários enfrentados pelo MST aqui em Minas. Sim. Como é que está esse plano? O Ministério Público está acompanhando, participando dessas discussões sobre os conflitos especificamente? Sim, Laura, nós temos assim uma atuação, digo até que decisiva nesses principais conflitos que foram citados, inclusive com a vinda do ministro aqui. Nós temos alguns conflitos que já têm aí mais de 20 anos, né? E que não encontravam solução, porque ele passava necessariamente por decisões no âmbito federal para que a questão fundiária fosse resolvida. Então, nós temos, hoje, de volta ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque ele havia sido extinto no governo anterior. Então, nós tivemos extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós tivemos extinção de uma ouvidoria agrária nacional, nós tivemos aqui no âmbito estadual uma reformatação daquilo que era o Instituto de Terras, que era muito importante. Nós tivemos, assim, um decréscimo muito grande, vamos dizer assim, nos últimos 6 anos. A retomada agora com o Ministério do Desenvolvimento Agrário veio com essas ideias, com esses objetivos de plano safra, etc. Entretanto, a parte de resolução fundiária do conflito, essa matéria vem sendo trabalhada, talvez não com toda a intensidade que se precisa, notadamente por causa da falta de recursos, mas o governo federal ele tem mexido aqui em áreas que são muito importantes, como nós tivemos o caso de uma fazenda da Prata, agora em Pirapora, que a União trabalhou muito bem, a fazenda Área Edinópolis, que está trabalhando no sul de Minas, que para mim é o conflito mais emblemático e mais complexo de todo o Brasil, né, que a gente está próximo a resolver, e também um empenho muito grande na solução do conflito fundiário na fazenda Nova Alegria, Felisburgo, onde nós tivemos o assassinato de 5 trabalhadores sem terra e 12 tentativas de homicídio. Pois é, eu ia perguntar sobre isso, né? Na esfera penal, como é que o CAL tem atuado quanto a crimes cometidos no campo, né? O senhor estava falando desse caso, que realmente é emblemático, né? Foi um massacre em Felisburgo, com a morte de 5 integrantes em um acampamento do MST, e que no ano passado, a gente completou 20 anos. Os autores foram condenados. Como é que foi a atuação do MPMG nesse caso? Laura, podemos dizer assim, uma atuação com muito destaque, né? Quando nós assumimos esse trabalho agrário ali no início, então, portanto, da década de 2010, nós encontrávamos aqui em Minas a formação intensa de milícias rurais, no sentido de se fazer a justiça com as suas próprias mãos. E o Ministério Público, já que ele entrou nesse conflito de uma forma técnica, ele foi abordar aqui a necessidade de apuração da formação dessas milícias, e ali nós fizemos apurações importantes criminais e que resultaram em algumas ações penais. Notadamente, no caso de Felisburgo, o Ministério Público atuou de forma intensa até mesmo a prevenir aquela chacina, né? Aquela chacina. Infelizmente, os órgãos de segurança pública não tiveram a atenção que deveriam ter e nós tivemos aquele fato. Quero registrar aqui que o conflito na Fazenda Nova Alegria, ele começa porque aqueles trabalhadores rurais identificaram que parte daquela fazenda era composta por terras devolutas. Né? E eles foram mortos porque teriam invadido terras privadas, particulares. E posso afirmar categoricamente que são terras públicas, 515 hectares dos 1.200 hectares da fazenda são terras públicas reconhecidas judicialmente. O Ministério Público esteve lá quase que pegando os corpos no local, estive lá presente, né? Velamos aqueles corpos, enterramos aqueles corpos e fizemos um trabalho que é exemplo para o Brasil. Nós fizemos um trabalho de acompanhamento de todas as investigações criminais
realizados na comarca. Participei, inclusive, diretamente da oitiva de 80 testemunhas na comarca de Jequitinhonha, na formação do sumário da culpa. Trabalhamos em todo o processo de desaforamento. O que eu quero dizer isso? A retirada do julgamento do local, que por intervenções políticas e econômicas levaria certamente a uma fragilidade da vontade do júri, trouxemos a Belo Horizonte. Tivemos aqui vários condenados, inclusive a pena de 196 anos de prisão. Apesar da condenação, a destinação dessas terras, né, que são públicas, como o senhor aqui afirmou, para essas famílias sem terra, ainda não saiu. Por quê? Sim. Então, nós tivemos ali um território de 1.200 hectares com 500 hectares de terras públicas. Esses 500 hectares de terra pública, nós estamos trabalhando hoje, junto com o governo federal e, evidentemente, junto ao governo estadual. Essas terras públicas elas devem ser destinadas à reforma agrária, como determina a Constituição. O restante da fazenda precisa ser desapropriado. E nós estamos num estágio até avançado, em conversa muito intensas com os próprios proprietários do imóvel, para que seja feita a indenização. Nós estamos vivendo hoje um momento em que podemos até esperançar de que essa questão ela vai precisar ser decidida, seja por acordo, seja por uma desapropriação, que é um ato de império do Estado brasileiro, que é a União, a quem compete fazer a reforma agrária. Mas, pela primeira vez, eu estou vendo isso caminhar. Estou com bastante esperança, né, de que isso possa se resolver, porque não é possível, né? Resolvemos a discriminatória, fizemos lá um trabalho muito, muito intenso na questão criminal e nós precisamos resolver aquilo que é essencialmente fundamental para aquela questão que é a resolução fundiária do conflito. O que há hoje nessas terras? Na parte que é privada, né, propriedade, há um plantio, há a criação de animais e ainda há um acampamento lá na área pública? Olha, nós tivemos agora, por 2 oportunidades, coisa recente, na Fazenda Nova Alegria. E, dessa vez, estivemos lá com a Comissão Nacional de Conflitos Fundiários, com a nossa Comissão Estadual de Conflitos Fundiários, um presidente do Tribunal de Justiça lá no local, com a presença do Conselho Nacional de Justiça no local, né? Hoje, então, nós fizemos ali uma abordagem, o Ministério Público hoje de Minas Gerais, ele produz um laudo de visita técnica em que a gente aborda todas essas questões, quem está ocupando, o que está sendo produzido, qual é o potencial, né? O Ministério Público de Minas Gerais leva hoje, com o trabalho feito pelo Centro de Apoio, pela promotoria, leva hoje aos autos judiciais aquilo que a gente chama de aferição preliminar de função social da propriedade, que é a nossa linha de atuação. O imóvel cumpre a função social da propriedade, ele deve ter toda a proteção possessória e toda a proteção jurídica no sentido do nosso ordenamento. Agora, se ele não cumpre, tem as sanções que são previstas em lei pelo não cumprimento de função social. E, para isso, o Ministério Público produz hoje um relatório muito feito por um engenheiro agrônomo que atua junto ao Centro de Apoio, né? Nós estamos levando aos autos essas considerações e digo para todos que hoje essa fazenda já encontra toda no que eles chamam de corte popular. Foram muitos anos esperando. Então, cada família foi buscando aquele seu pedaço de terra para que pudesse, então, dar uma destinação, ao menos de produção para uma economia familiar, além do lar, né, onde as pessoas moram. Lá nós temos escolas hoje, nós temos, inclusive, o acesso à energia que foi disponibilizado naquele programa Luz para Todos. O que está faltando ali, única e simplesmente, é a desapropriação para que se faça a indenização da parte não pública, da parte que não foi reconhecida como terra devoluta. O senhor está falando aí, eu imagino como esse trabalho deve ser pesado, né? Quais são os desafios para o caldo dos conflitos agrários nos próximos 20, 40, 60 anos, sejam quantos mais a gente tiver? Olha, os desafios são muitos, né? O Brasil
é uma sociedade, tem uma sociedade que não conseguiu se entender, né? Então, o primeiro desafio é fazer esse trabalho de convencimento de que aquele trabalhador rural que está lá, aquele vazanteiro, seja de movimento social ou não, ele está protegendo o meio ambiente e está te dando o alimento aqui em quantidade e qualidade. O desafio, portanto, primeiro, é sempre essa luta de rompimento da discriminação e da intolerância. Bem, no plano da execução desses trabalhos, o desafio ele se encontra justamente nessa necessidade de resgate de terras públicas e a sua destinação social, a sua destinação ambiental. Esse é, com certeza, o maior. Bem, dentro desse contexto, nós vamos ter sempre assim, nós precisamos de uma justiça agrária itinerante, uma justiça que dê ao cumpridor da função social a sua proteção, mas para aquele que não cumpre, efetivamente não receba a proteção. Com essa falta de se conceder ordens judiciais àqueles que não precisam, em função disso, nós temos os agravamentos dos conflitos. E, portanto, a gente pode assegurar que o desafio é que a gente tenha uma justiça agrária na sua inteireza, no seu fundamental, que é a aplicação do direito agrário, e que esteja presente em cada lugar dos conflitos no Estado de Minas Gerais. O Ministério Público assim procede e assim procederá. Continuaremos, inclusive, com a presença desse coordenador aqui, que vai a todo o local de conflito pessoalmente e constato lá, né, quais são as verdadeiras nuances de cada conflito no Estado de Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais ele tem um procedimento para cada conflito no Estado. Né? Nós temos um chamado PAAF, que é um procedimento de apoio à atividade fim, em que nós temos todos os conflitos em uma pastinha, né, que ali a gente tem toda a evolução do conflito e aquilo que a gente entende que pode levar a uma solução. Doutor Afonso, parabéns pelo trabalho, né? Parabéns pelos 20 anos do CAL, né? E sucesso nesse trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a essa equipe da TVMP, que sempre conduz muito bem as entrevistas, os trabalhos que aqui fazemos, e agradecer essa oportunidade de dizer ao povo de Minas Gerais, o Ministério Público vai ter que estar cumprindo o seu papel nesse campo, no campo. Muito obrigado. Obrigada a você também que esteve nos assistindo. Obrigada pela audiência. Confira nossos outros programas aqui no canal do YouTube, mpmg.oficial, e acompanhe as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais da internet. Até breve.